E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer basicamente um vídeo explicando como que eu escolho os meus jogos. Hoje eu tô gravando esse vídeo, é sexta-feira, a gente vai ter 3 jogos no mesmo horário. E eu tava pegando e fazendo essa análise e eu parei pra perceber que várias pessoas me perguntam sobre como escolher um jogo, né, na hora de trabalhar no trade esportivo, qual o melhor jogo para você atuar. Então a ideia desse vídeo é eu explicar como que eu faço a minha seleção de jogos, como que eu acredito que tenha mais valor fazer essa seleção de jogos. E bom, espero que de alguma forma esse vídeo contribua, né, com a trajetória de vocês aí, que vocês consigam escolher um pouco melhor os jogos que vocês querem trabalhar. E lembrando sempre que a importância de você escolher um jogo, ela é gigantesca, principalmente no começo da sua carreira, enquanto você ainda não é consistente, enquanto você ainda não vive de aposta, né? Enquanto você não vive de trade esportivo, porque você tem pouco tempo. E você tendo pouco tempo, acaba que é necessário que você seja bem criterioso na escolha do jogo, porque aquele momento que você vai trabalhar tem que ser o jogo em que você se sente mais confortável, sem dúvida nenhuma. Então, a escolha do jogo no começo da carreira, ela pode ser primordial, tá? Primordial para você focar onde de fato você é melhor no começo da carreira, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos direto aqui para a tela do meu computador pra gente entender um pouco mais sobre o trade em geral. Ó, aqui eu mostrei pra vocês, é a outra tela, né? Que é a tela do mercado correct score, que eu tava dando uma olhadinha aqui. Mas enfim, agora sim estamos aqui na tela do meu computador. Vou jogar minha câmera aqui pra cima. Por quê? Bom, os 3 jogos que eu tava comentando com vocês é o jogo do Bayern de Munique, o jogo do Sevilla Alavés e o jogo do Burnley. Primeira análise que você tem que fazer aqui, na minha visão, é verificar qual campeonato você é melhor. Você é melhor trabalhando na Premier League, na La Liga ou na Bundesliga, tá? Aqui eu tô falando de 3 ligas distintas, então acaba que muitas vezes essa análise fica tranquila. Por exemplo, se você é um cara que se sente mais confortável trabalhando com strings rápidas, provavelmente você vai optar pela Bundesliga, porque é onde você vai ter a melhor condição de trabalho. E quando eu digo condição de trabalho, eu estou falando de fato a velocidade da stream. Então você praticamente vê o que está acontecendo na stream e o mercado suspende, então você não tem nenhum tipo de delay envolvido, tá? E aí você tem depois, com um pouco mais de delay, a La Liga, tá? A La Liga você vai ter um delay ali de 2 a 3 segundos. Se você se sente mais confortável nesse tipo de mercado, ótimo. E a Premier League, que aí é mais complicado ainda. O delay ali de 5, 6, 7 segundos, dependendo da transmissão que você estiver. No meu caso, eu atualmente, né, o Renan de 2024, pós-Copa do Mundo, né, eu me tornei um trader mais completo nesse aspecto e eu sinto que hoje eu consigo trabalhar tranquilamente em qualquer jogo, sendo com feed ou sem feed, tendo delay ou não tendo delay, tá? Então, pra mim, é uma escolha que fica realmente difícil. Bom, eu vou fazer Bundesliga, La Liga ou Premier League, tá? Então, primeira coisa, primeiro critério é a liga em si. Onde você se sente mais confortável? Não, eu não me sinto mais confortável na Bundesliga. Então, beleza. Você não tem mais nada pra você analisar, a não ser a liga que você vai atuar. Pra esse caso, que tem 3 jogos, né? Praticamente ali no mesmo horário. Mas no meu caso, como eu consigo trabalhar bem as 3 ligas, eu tenho que ir para um próximo critério. E no seu caso, imagina que tenha 2 ou 3 ou 4 jogos da Bundesliga no mesmo horário. Então, como você vai escolher? Então, a primeira coisa que eu faço, eu posso abrir aqui separadamente as ligas, né? Então, eu vou abrir aqui a Bundesliga para eu verificar e eu olho a classificação. Isso daqui para mim é muito importante, tá? Então, a classificação da Bundesliga, a classificação da La Liga, a classificação da Premier League. Você pode abrir a liga isoladamente, mas o que eu vou recomendar para vocês é que direto aqui no SofaScore já é mais fácil. Você clica em cima do jogo e você já vai ter aqui, basicamente, a posição na tabela, tá? Então facilita demais isso daqui, que você vai perceber. Quer ver? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a tela que vocês não estão conseguindo enxergar. Aqui, ó. Aí, beleza. Arrumado. Deixa eu jogar um pouquinho para cima. Aí, um pouquinho para baixo. Boa. Então vocês vão perceber aqui que o Luton e o Burnley brigam aqui embaixo, né? Então o Burnley tá jogando em casa, tá? Mas é o 19º, provavelmente vai ser rebaixado, né? E o Luton ali 18º.
Então, a primeira coisa que eu gosto de olhar é a posição na tabela, porque isso pra mim é uma informação relevante. Se eu tô pegando um duelo de time de topo de tabela contra fundo de tabela, dois de meio de tabela, isso eu gosto de analisar, tá? Então aqui, bati o olho aqui, o jogo Burnley e Luton, então já percebi aqui que é um confronto na degola, né? O Luton tem que vencer aqui pra começar a se desvencilhar dessa galera que tá mais aqui embaixo, certo? Aí vamos ver agora a La Liga. Eu, como acompanho a La Liga, já sei que são dois times que estão brigando lá embaixo, tá? Então, tanto o Alavés quanto o Sevilha brigam lá embaixo. Aqui a gente tem o Granada e o Almeria já na mesma situação ali do Luton, né? Então, assim, dificilmente vai escapar do rebaixamento. Mas aqui eu tenho um confronto de times desesperados por vitória. Eles precisam ganhar para sair dessa região incômoda, né? Então, um jogo complexo. Isso estou analisando só de maneira geral 3 jogos, tá? E aqui no jogo do Bayern, aqui você tem um time que está brigando pelo campeonato, né? Ou seja, o Bayern é o Bayern, sempre briga para ser campeão. E o Hoffenheim, que não faz uma temporada ruim, tá brigando ali para alguma competição europeia, tá? Então a gente tem um confronto mais de topo de tabela, um confronto e 2 confrontos, né, de fundo de tabela. Um deles de times que estão no rebaixamento e o outro de times que estão brigando para não entrar no rebaixamento. Essa é uma informação que eu julgo ser bem relevante, tá, jovens? E por que eu julgo ser relevante? Porque onde você vai se sentir mais confortável? Trabalhando em times melhores ou em times piores? Essa é uma questão que você tem que refletir para dentro do seu trading. No meu caso, eu sempre prefiro trabalhar jogos de times que são melhores. Quanto melhor for o time, eu me sinto mais confortável em trabalhar. Porém, a gente vai para o outro critério, para o meu próximo critério, que é analisar o preço desses jogos, tá? E aqui o preço, eu gosto de analisar exatamente o match odds inicialmente. Então, eu já deixei aqui aberto, aqui em cima, o site da Betfair. Então aqui a gente tem o jogo do Sevilha e Alavés. O Sevilha é favorito, jogando em casa, odd 2. Interessante, interessante, tá? É um range de odd que eu gosto. Inicialmente eu só olho o match odds. Depois eu olho o Bayern, odd 1,16. Já não fico tão confortável, porque quando eu bato o olho nessa odd de 1,16, jovens, eu sei que o preço do mercado de gols vai estar inflacionadíssimo. Eu sei que o mercado vai esperar um amasso do Bayern gigantesco. E mesmo que esse amasso do Bayern não exista, a odd ainda assim do match odds não vai subir. O mercado não vai ter confiança para derreter esses preços do under limit se o Bayern estiver jogando bem. Então uma situação complexa. Para eu trabalhar lay ao under, né? Trabalhar a favor de gols, também fica uma posição complicada. Então eu olho esse preço e já não quero muito ir para esse jogo do Bayern, tá? Ainda mais levando em consideração que o Hoffenheim não é um time de fundo de tabela, né? A gente analisou aqui, o Hoffenheim tá brigando por competição europeia, tá? Então já olho para esse jogo sem muita vontade de clicar, sendo muito sincero, tá? E aqui o jogo do Burnley e Luton, eu tenho praticamente o mesmo preço da La Liga, né? Então eu tenho aqui o Burnley jogando em casa 2,12. Já é algo que mais me agrada. Então aqui a gente olhou basicamente os 3 jogos, olhamos a classificação desses 3 jogos e o preço do match odds. Aqui eu já descartaria o jogo do Bayern, tá? Mas vamos seguir a análise, seguir olhando para os 3 jogos como um todo. Então vamos olhar agora, o que eu gosto de olhar agora é o que o mercado espera com relação à quantidade de gols, tá? Então olhando aqui o jogo do Sevilha, a odd do 2,5 tá aqui 1,64. É uma odd baixa, é uma odd baixa. Se o Sevilha começa amassando, por exemplo, esse jogo, eu estou desenhando cenários aqui em que são cenários que eu gosto de trabalhar, tá? Então, olhando aqui, principalmente o primeiro tempo, eu tenho uma odd de um favorito, né? 2, jogando em casa. Se o Sevilha começa bem, essa odd do 2,5, ela não pode descer. Então, cabe margem para eu trabalhar um lay de longa exposição aqui nesse under limit. Under à frente, né? Seria o under 2 à frente. Ou seja, cabe eu dar um lay aqui a 1,65, 1,60, se o Sevilha começar bem. E cabe um back Sevilha aqui de maneira tranquila. Então um cenário que faria sentido para mim é exatamente o cenário de eu ter um favorito e uma odd baixa do mercado de gols em geral, porque cabe momentos de lateralização.
Então eu consigo trabalhar lei nesse 2,5, no e-mail, às vezes até no limite HT, no limite FT. Então, bom, é um jogo que já me chama mais atenção com relação ao preço. Ah, Renan, e pra back ao under? Se o Sevilha jogar mal como vem jogando nos últimos jogos, também, apesar dessa odd ser baixa, cabe margem para essa odd descer, tá? A gente tem essa odd a 1,64, a odd do e-mail a 2,92 e a odd do 0,5, aqui tem o correct score, né? Então é praticamente a mesma coisa. Uma odd de 10 aqui, uma odd de 9,4, 9,6. Então é uma odd que cabe correção ainda. Lá na comunidade alfa a gente tem uma brincadeira que até um 0,1 tem margem. E esse jogo aqui pode se encaixar nisso se o Sevilha não começar condizendo com essa odd de favorito, tá? Então, apesar de ser uma odd baixa, ainda cabe margem para correção. Ou seja, é um jogo completamente aberto. Você vai pro jogo sem nenhum tipo de viés pré-live, vamos dizer assim. Você pode trabalhar todas as nuances do mercado. Já no jogo do Bayern, não é possível. Por quê? É 1,16. Então o Bayern vai ter que começar amassando muito para ter valor, na minha visão. Esse back é o Bayern, tá? A odd do 2,5 começa a 5. Então, assim, é possível do mod 2,5 a 5 lateralizar? É, mas é bem mais difícil. E você vai dar um back lá, vai ser aquele back desconfortável, porque você vai estar tomando ataque do Bayern um atrás do outro. Então é um jogo que já não cabe muitos movimentos assim. Então é um jogo difícil, é um jogo que, em grande maioria, eu prefiro ficar de fora, tá? Apesar de ser o Bayern de Munique. Se fosse o Bayern de alguns anos atrás, eu trabalharia de alguns anos. Basicamente, do último treinador, né? Era um jogo que eu, com certeza, priorizaria dentro do meu trade, mas assim, esse Bayern atual, com esse tipo de preço, não gosto, tá? Não gosto realmente. Pode ser uma vitória fácil do Bayern, claro, óbvio que pode. Mas pra esse tipo de preço eu vou ficar bem desconfortável em trabalhar. Bem desconfortável. O lei vai tirar demais. O back provavelmente eu vou tomar apavoro. Então é difícil de trabalhar esse jogo. Já caminho aqui pra abandonar esse jogo. Mas perceba que todas essas minhas análises são respaldadas para a forma que eu trabalho. Aí você tem que analisar e pensar a forma que você trabalha, tá? Aqui eu tô dando um overview sobre o que eu olho no mercado, tá? Para entender se isso se encaixa ou não dentro da minha forma de trabalho. E aí, com as coisas que eu tô ponderando aqui, vocês podem fazer essa análise também. Bom, aqui no jogo do Burnley, a odd do match odds a gente já analisou, né? 2,12, uma odd boa. A odd do 2,5 me agrada também, é uma odd de 2, né? Praticamente. Então, a informação que o mercado me passa é que é uma situação de flip, né? O mercado não sabe se vai ser over ou under 2,5 esse jogo. É uma situação que eu gosto, porque cabem bastante correções aqui, seja em back ou seja em lay. Correção em lay ao under, né, seria basicamente o mercado ficar lateralizado. Essa odd de 2 cabe lateralizações, tá? Como cabe também derreter muito rápido, sair de 2 e bater 1,70 em 10 minutos, por exemplo. Então cabem correções muito rápidas também. Então vale essa distinção. Eu tenho o mercado do e-mail a 3,85, que é um preço bom. É um preço que eu gosto de trabalhar. E a odd do 0,0, né, que seria a odd do limite FT, aqui a 12,5, 13. É uma odd muito boa também. Eu gosto bastante de trabalhar nesse range de odd aqui. O back ao under limite longa exposição. Então eu venho aqui, né, no mercado de 0,5, dou o back e deixo essa posição fluir por 2, 3 minutos. Free bet essa posição. Depois dou back novamente. Fecho mais embaixo ali a 7.2, 7.4, 7.6, às vezes até a 8, às vezes a 9, né? Então é um preço que eu gosto bastante de trabalhar. Eu fico mais enviesado aqui para trabalhar esse jogo do Burnley, tá? Pelo preço do 2,5, né, e do mercado de gols em geral ser um pouco mais alto. Essa odd aqui do jogo do Sevilha, ela é um pouco mais baixa, né? Ela é uma odd de 1,64, bem mais baixa. A informação que esse mercado me passa é que é um jogo bem mais under. Eu prefiro trabalhar em um jogo que tem um pouco mais de movimento, vamos dizer assim, um jogo que tem uma tendência um pouco mais over, tá? Então, essa é a informação que eu acho que é bem interessante, tá? Você levar em consideração se você gosta de um jogo que é mais movimentado ou se um jogo que é uma tendência mais branda, né? Mais tranquilo. Isso vai depender de como você gosta de atuar. Eu prefiro trabalhar em um jogo que tem mais possibilidades de mudanças de comportamento, tá? Então, esse jogo pra mim até agora é meu top 1. E aí depois que eu faço essa análise,
eu vou analisar um pouco estatisticamente as duas equipes, né? Aqui no meu canal já tem vários vídeos do Bom Jogo Alpha. Para quem não sabe, Bom Jogo Alpha é a análise pré-live que eu faço e eu divulgo lá dentro da comunidade Alpha, que é um grupo no trabalho, que é um grupo no Discord, né? Que eu trabalho com a galera ali diariamente, o trade esportivo, né? Tem curso lá dentro, mais de 300 horas de conteúdo gravado. Então, eu faço o Bom Jogo Alpha para analisar os jogos. E aqui eu vou bater o olho nesses 3 jogos, tá? Então vamos aqui em Today. Bom, vou abrir o jogo do Burnley, vou abrir o jogo da Bundesliga e o jogo da La Liga. Bom, o Bayern aqui não vale nem muito a pena analisar, na minha visão, porque eu já meio que descartei esse jogo. Ah, e o site que eu utilizo é esse site aqui, que é o site do FUTStats, tá? Vou puxar um pouquinho no zoom aqui pra vocês enxergarem um pouco melhor. Mas esse jogo eu não vou nem olhar muita coisa aqui, porque eu vou descartar esse jogo, tá? Então, nem vale a pena eu analisar muito detalhadamente aqui. Mas vocês vão entender o que eu olho para escolher os meus jogos agora mais no detalhe ainda. Então eu tinha lá, imagina, 3, 4, 5 jogos para escolher no mesmo horário. E eu já filtrei, por exemplo, 2 jogos, tá? Pelo preço, pelo próprio preço do mercado, você já imagina como que vai ser o comportamento. Ou pelo menos o que o mercado tá esperando de comportamento para o jogo. E em cima disso, você já consegue filtrar os jogos que você quer trabalhar e os jogos que você não quer trabalhar. Beleza? Então, bom, vamos analisar primeiro o jogo do Sevilha. 40% é over 2.5, beleza? Faz sentido. O mercado tá dando um preço de 1,70, né? 1,65 ali pra odd do under. Então, a maioria dos jogos deles não podem ser over 2.5 mesmo. Aqui, head to head eu gosto de analisar. Então, o Sevilha tem 7 vitórias contra 2. Eu gosto de analisar também a racing de ambos os times, tá? Então, vou até abaixar um pouco aqui a minha câmera pra vocês verem. Bom, então a racing do time, ó. 3 empates, 2 derrotas. 3 derrotas, 2 empates. Então você percebe que são 2 times que estão realmente em uma fase assim complexa, né? No confronto direto, Sevilha leva vantagem, beleza? São 7 vitórias, 5 empates, 2 vitórias pro Alavés. Os últimos confrontos entre eles, eu gosto de analisar isso. Olha isso. Em agosto teve um confronto entre eles. 4-3. Será que não vai ter uma expectativa equivocada do mercado? Aí você olha os últimos jogos, né? Foi 1-0, 0-0 e 2-2. Então perceba que a gente tem 2 jogos muito under e 2 jogos mais over no head to head entre eles, né? Então, vamos ver. Às vezes esse jogo é uma excelente oportunidade para você que gosta de trabalhar lei, por exemplo, porque é um preço muito baixo. Se esse jogo vier com o comportamento que veio o outro jogo, entre eles, pode fazer bastante sentido, tá? Bom, aqui já falamos um pouquinho do head to head, né? Aqui da racing dos 2 times, né? Aí tem a racing overall, a racing home away. Não olho muito para isso daqui. A forma atual eu gosto de olhar, que é basicamente a race, né? Então, Sevilha vem de derrota pro Bilbao, derrota pro Getafe, empate do Villarreal em casa, perde pro PSV, aí em outra competição, né? E empata com o Betis. Aqui já o Alavés vem empate com a Sociedade, derrota pro Girona. Aqui ganhou um jogo e esse jogo que eles ganharam foi pela Copa do Rei, né? Provavelmente esse terraço aqui deve ser da Copa do Rei. Mallorca 0-0 e depois perdeu do Barcelona, tá? Aqui é a informação que eu acho útil, tá? Eu gosto de analisar se os times, eles fazem mais gols do que sofrem. Eu priorizo, se for para escolher entre 2 jogos, eu vou priorizar o jogo de time que ambos os times fazem mais gols do que sofrem, tá? Porque eu gosto de trabalhar em defesas que são sólidas, são menos suscetíveis a erros, ou seja, eu vou ser menos vezes pego de calça curta em um back, por exemplo, e aí o goleiro entrega, ou o zagueiro entrega e eu acabo tomando o gol. Então eu gosto disso daqui, ó, de um time que faz mais gols do que sofre, e não é o caso, né? Aqui o Sevilha faz 1.3 e sofre 1.5. O Alavés faz 0.5 e sofre 1.4. Olha o quanto o Alavés é horroroso no quesito gols feitos, tá? Então esse jogo aqui já não gosto tanto, tá? E aí, automaticamente, quando eu identifico isso daqui, que é o que eu principalmente gosto de olhar, eu percebo a fragilidade defensiva de ambas as equipes. Ambos os times sofrem mais gols do que fazem. Não gosto. E aí eu já vou lá no Luton. É provável que o comportamento dessas duas equipes seja o mesmo. Elas também devam
tomar mais gols do que fazem, porque são confrontos, ambos os confrontos, né, de baixo de tabela, né? Então vamos descer aqui, o head to head, que eu comentei, né? Então o Burnley venceu 2 e teve um empate, tá? Os últimos jogos, 2-1, 1-0, 1-1, beleza? E aqui a informação mais relevante. Um gol feito pro Burnley, 1.1, 1.11, né? E aqui embaixo, 2.4 e 2.22. Aí complicou, né? Aí complicou. Esquisitou completamente essa análise, porque simplesmente esse jogo aqui é pior ainda do que o jogo do Sevilha, né? Você vê que aqui o Sevilha praticamente é a mesma quantidade, né? Em média. Já o Alavés não, o Alavés é bem discrepante mesmo. Mas aqui eu tenho os dois times muito discrepantes, né? Um gol feito por partida em média contra 2.4 gols tomados por partida. Aí o outro é 1.11 contra 2.22 gols tomados. É o dobro, né, de gols tomados. Então esquisitou. A outra coisa que eu acho muito importante para eu avaliar, para eu me sentir mais confortável no mercado, é o momento que essas equipes fazem os gols, tá? Então vamos descer aqui e olhar o momento que essas equipes fazem os gols, tá? De maneira geral. E aí a gente compara depois com outro jogo. Por enquanto, eu tô propenso a ir pro jogo do Sevilha se eu for analisar somente gols feitos e sofridos. Mas a gente tem uma outra análise anterior, que é o preço do Burnley é muito mais atrativo para mim. É um preço que cabe muito mais correções, certo? E são times que são parelhos na ruindade, então ambos sofrem gols demais, certo? Então essa odd de 2, por exemplo, ela cabe bastante lateralização ali. Se você perceber que os times tentam sair jogando e entrega, perde a bola no terço final, se tá tendo muita transição rápida de ambos os times, enfim, fazendo um overview aqui do que a gente analisou até agora. Bom, de maneira geral, eu gosto de analisar aqui de 15 em 15 minutos. Essa análise de 10 em 10 eu meio que descarto ela, tá? Mas de 15 em 15 minutos, o que me chama atenção é que o Luton praticamente não tem gol no jogo do Luton nos primeiros 15 minutos. Uma informação importantíssima, tá? Importantíssima para aquele preço do 2,5, que é perto da odd 2. Bom, se o Luton praticamente não tem gol nos primeiros 15 minutos de jogo, pode fazer sentido uma entrada em back ou under, certo? Pode fazer pode fazer sentido uma entrada em back ou under nos primeiros 15. Aí depois, nada que me chame muita atenção aqui, a não ser que os times tenham um comportamento muito semelhante, né, no quesito geral de gols feitos. Vamos analisar agora o jogo do Sevilha. Vamos descer lá e chegamos aqui. Bom, o que me chama a atenção aqui, o Alavés, o jogo do Alavés em geral. Apesar dele sofrer muitos gols, né, e marcar pouquíssimos, os jogos do Alavés em geral, dos 16 aos 30, não costuma sair gol. E esse mesmo comportamento se repete dos 61 aos 75. Opa, informação relevante, tá? Bem relevante essa informação. Por enquanto, nenhum viés muito claro de escolha de jogo. Vamos olhar específico agora. Gols feitos. Olha aqui. Já me chama muito a atenção esse jogo. Dos 16 aos 30, praticamente, eles não marcam gols. Legal. Mas eu já disse aqui no meu canal, e a galera que trabalha comigo na comunidade Alpha sabe, que eu gosto de levar muito mais em consideração a defesa ser sólida do que propriamente dito o ataque. Porque eu acho que o jogo ele fica muito mais aberto, não quando você tem um ataque muito bom, mas quando você tem uma defesa muito frágil. Então, essa parte dos gols marcados é útil, mas eu gosto de analisar os gols cedidos. Já já a gente vai analisar. Então, o que me chamou a atenção aqui, dos 16 aos 30, ambos os times fazem pouquíssimos gols. E dos 61 aos 75 também fazem poucos gols. Destaque aqui que o Sevilha melhora um pouco o desempenho, mas o Alavés é bem ruim. Isso aqui, jovens, não é aleatório, tá? Isso daqui é treinado, tá? O treinador do Alavés, ele faz isso aqui de maneira proposital. É um começo de jogo forte, depois respira, e um final de primeiro tempo forte. Segundo tempo, mesmo comportamento. Começa forte, respira e termina forte. Isso não é aleatório, tá? Em um time mal treinado pode ser aleatório. Em times bem treinados, não tô falando que é o caso do Alavés, tá? Mas se você for para um City, para um Arsenal, enfim, times
topo mesmo, que são bem treinados, você vai ver que isso daqui não é aleatório. Do Alavés pode ser? Pode, mas é muito improvável, tá? É um comportamento idêntico no primeiro e no segundo tempo, tá? Então, bom, aqui já me chama mais atenção, tá? Isso daqui já é bem mais interessante, já é uma informação útil pra mim. Vamos ver no Burley aqui, gols feitos. Ó, 0% de gols feitos aqui nos primeiros 15. Lembra que em geral a gente já tinha visto essa tendência under? Então é muito por causa do Luton, que não faz tantos gols. O Burley tem uma distribuição padrão. A única coisa que tem um final de primeiro tempo fraco e um meio de primeiro tempo fraco também no quesito gols feitos. Nada que me chame muito atenção, tá? Chama atenção que o jogo pode ser muito under e que você pode procurar algo a favor do Burley nos primeiros 15 minutos e depois você tem um indicativo, pelo menos estatístico pré-live, para você fechar essa posição e talvez até trabalhar alguma coisa a favor do Luton dos 16 aos 30, porque o Luton melhora o seu desempenho dos 16 aos 30. Parece que é um time que se defende muito sólido nos primeiros 15 minutos e depois tenta sair jogando a partir dos 16. Informação útil, tá? Gols cedidos agora. Olha o Luton como tem um começo de jogo forte. Eles marcam pouquíssimo, mas olha, eles não sofrem gols. Não sofrem gols praticamente nos primeiros 15 minutos. 3% só, tá? E 8% dos 16 aos 30. Então, algo a favor do Burley pode fazer sentido? Cara, já começo a achar que não, tá? Começo a achar que não. Isso daqui é muito útil pra mim. Eu gosto muito disso daqui. Defesas sólidas, acabei de falar, pra mim são mais importantes pra um jogo ser under do que um ataque muito bom. Então, o fato do Burley fazer 20% dos gols aqui nos 15 minutos não me assusta, tendo em vista que o Luton pegou muitos times melhores do que o Burley, tendo em vista que o Burley tá lá embaixo, né, assim como o Luton, e tomou somente 3% dos seus gols. Então esse jogo aqui já começa, assim, eu tô completamente já enviesado pra trabalhar esse jogo. Por quê? Dá pra trabalhar back and under ali naquela odd 2 tranquilamente, e ainda mais, se você passa por esses 15 minutos, você percebe que depois o Burley tem uma queda de desempenho no quesito gols feitos. E o Luton segue sendo sólido defensivamente. Em contrapartida, o Burley sofre alguns gols aqui nos 16 aos 30. Então, assim, a minha análise por enquanto é back and under nos primeiros 15. Dá pra manter back nos primeiros 15, tô falando, tipo assim, eu não tô falando que eu vou dar back no minuto 0 e fechar no minuto 15. Não é isso, tá? Obviamente. Mas eu vou trabalhar com um maior viés em back and under ali nos primeiros 15. E se o Burley simplesmente não tiver conseguindo atacar o que é provável aqui nesse período, 16 aos 30, jovens, o back and under ele ainda pode continuar muito bom dos 16 aos 30, tá? Cuidado, porque o Burley sofre bastante gols aqui nesse período, tá? Então se o Luton estiver amassando, procurar alguma coisa em lay Burley, por exemplo, pode fazer muito sentido. E aqui no final do primeiro tempo, a tendência é ser um jogo um pouco mais over. Então o mercado, aquela odd de 2, do 2,5, por exemplo, ela pode corrigir legal até os 30. E depois ali, a partir dos 30, ficar esperto para, se ela corrigiu demais, trabalhar até lay em momentos de lateralização, porque o jogo vai ter uma tendência mais over aqui na minha visão. E aí no segundo tempo, eles já cedem muitos gols, né? Cedem muitos gols. Destaque para o começo do segundo tempo do Burley. Jovens, uma análise muito completa, uma análise muito boa. Por enquanto, estou enviesadíssimo para trabalhar esse jogo aqui do Burley, tá? Do Burley, falei errado. Vamos no Sevilha agora analisar os gols cedidos. Bom, Alavés cede pouco gol no começo do jogo, vai piorando o seu desempenho defensivo. Já o Sevilha começa forte, melhora ainda mais e depois sofre muitos gols no final do primeiro tempo. Interessante, interessante. Aqui já no segundo tempo, olha isso daqui, muito forte defensivamente o Alavés, tá? O Sevilha começa mal, depois melhora o seu desempenho e aqui no final do jogo tem bastante gol, tá? Olhando isso daqui, eu consigo falar pra vocês que seriam dois jogos que estão dentro dos jogos que eu me sinto confortável, tá? Por quê? Porque eu tenho estatisticamente informações que são úteis para eu levar pro live. Então aqui eu tenho basicamente análises muito semelhantes. E perceba que quando a gente analisou somente a média de gols feitos e sofridos, né? Quando a gente analisou somente isso daqui, eu fiquei desconfortável, né? Eu queria trabalhar majoritariamente o jogo do Sevilha.
Mas quando a gente analisou no detalhe essas estatísticas do período de gols, você percebe que eles são ruins mesmo, eles sofrem muitos gols. Mas olha esse primeiro tempo aqui. É muito claro. É muito claro o que dá pra fazer aqui, tá? Então, olhando somente os gols feitos, a média de gols feitos e sofridos, passa uma informação muito boa e eu adoro essa análise. Mas quando você pega essa análise e junta com o período em que essas equipes mais fazem ou mais sofrem gols, jovens, aí a análise fica completíssima. E o que me faz ficar bem voltado a trabalhar esse jogo do Burnley é que eu tenho um preço mais atrativo. Então, no final do dia, é tudo isso que eu olho para escolher o jogo que eu vou trabalhar. Nesse caso aqui, vai ser 100% garantido o jogo do Burnley. Mas lembrando sempre que tem o horário dos times, dos jogos, né? Então, o jogo do Burnley começa aqui, ó, 16h45. O jogo da La Liga começa às 17h. Então, assim, são 15 minutos. Não dá pra trabalhar os dois jogos em simultâneo, eu não faço isso. Eu normalmente trabalho um jogo por vez, então assim, vai acabar sendo o jogo do Burnley a minha escolha, tá? Por quê? Porque, jovens, esse comportamento aqui pra mim, ó, é muito fantástico, tá? Esse comportamento aqui, a distribuição defensiva é muito interessante pra mim. E por causa disso, eu fico bem voltado a trabalhar esse jogo do Burnley. Então, bom, fazendo só uma recapitulação, né? Primeira coisa que eu olho é a classificação, tá? Em que posição que estão esses times, tá? Então eu venho aqui e olho a posição. Eu sempre dou prioridade aos times melhores, tá? E aí a segunda coisa que eu analiso é o preço do match odds. Depois eu analiso o preço do mercado de gols. Olha o jogo, jovem, se você ainda não é consistente, se você ainda fica um pouco perdido nesse aspecto, olha o jogo que você se sentiu mais confortável. Foi um jogo de time de topo de tabela, foi um jogo de time de meio de tabela, foi um jogo de fundo de tabela. Depois disso, olha o preço do match odds que tava esse jogo, que você se sentiu mais confortável. Olha o preço do mercado de gols desse jogo que você se sentiu mais confortável. E aí você vai criando os seus critérios ali para escolha do melhor jogo para você. O melhor jogo para você pode não ser o melhor jogo para mim, tá? Depois disso, eu vou e olho média de gols feitos e média de gols sofridos, tá? Você olhando aqui a média de gols feitos e a média de gols sofridos, você tem uma informação. Pra mim, a informação mais relevante é, eu gosto de trabalhar times de topo de tabela porque, em geral, eles são melhores. Em geral, são times que vão fazer mais gols do que sofrem. Quanto mais pra baixo, mais próximo fica essa relação e pior vai ficando. Você encontra bizarrices como essa, né? O Alavés faz 0.5 gols e sofre 1.4. E eu gosto de trabalhar majoritariamente back ao under, então eu prefiro defesas sólidas, tá? Pra mim, um jogo ele se torna muito mais over quando eu tenho defesas fracas, não quando eu tenho ataques muito bons. Então, um ataque muito bom, se pega de frente uma defesa sólida, vai ser muito difícil deles conseguirem fazer gol. Então eu levo muito mais em consideração as defesas. Então, olha aqui a média de gols, priorizo sempre times que fazem mais gols do que sofrem, ou seja, defesas sólidas. A chance de eu tomar um gol, por exemplo, uma entregada defensiva, ela diminui muito quando eu trabalho um time de defesa sólida. Depois disso, eu vou e faço análise do momento de gols para criar pré-live um viés claro para mim, de back ao under, ou de lay ao under, ou de back ao favorito, ou de lay ao favorito, enfim, para trabalhar ali o primeiro tempo. No segundo tempo, essa análise do período de gols é muito menos relevante para mim, porque eu trabalho majoritariamente momentos do mercado ali, eu faço vários micro tradings, né? Então, eu uso isso aqui, eu uso essa informação? Claro que uso, mas muito menos, tá? Muito menos. Destaque importante desse jogo do Luton, por exemplo, que faz com que esse jogo talvez no final seja muito aberto. Se o Luton estiver atrás do placar, eles devem procurar muito esse gol. Olha a quantidade de gols feitos do Luton nos últimos 15 minutos, tá? Então, analisando os momentos de gols de ambas as equipes, eu desempatei e fez com que
eu trabalhasse o jogo do Burley. Mas esse jogo do Sevilha, pra mim, também tá dentro de todos os meus critérios pra trabalhar esse jogo, tá? É ótimo esse jogo aqui também. É ótimo, pelo preço e pela estatística também ser clara, tá? Dá pra perceber que o final de jogo aqui vai ter uma tendência um pouco mais over, mas você tem momentos também, janelas muito boas pra você dar back ao under. Então assim, estatisticamente eu tenho um viés muito claro e eu adoro isso, tá? Principalmente para trabalhar e ficar um pouco mais tranquilo em exposições um pouco mais longas. Entenda exposições mais longas para mim, ali 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos no máximo, tá? Então, é isso. Basicamente, eu seleciono os jogos que estão ali no mesmo horário, olho para a tabela, olho o preço do match odds, olho o preço do mercado de gols, vou analisar a média de gols feitos e a média de gols sofridos e depois analiso o momento dos gols. É isso que eu faço, é isso que eu observo na hora de escolher um jogo para trabalhar. É uma análise tranquila de ser feita? Eu sinceramente acho que é uma análise tranquila. Aqui basicamente eu uso dois sites, é o site do SofaScore e o Footstats. Footstats é pago, mas essas informações você encontra, por exemplo, gratuitamente no site da academia. Então você não precisa pagar. Eu pago porque eu acho muito bom esse site do Footstats, tem muita informação útil, mas não tem necessidade de vocês investirem. Beleza? Bom, esse vídeo aqui, praticamente 40 minutos de vídeo. Espero que de alguma forma tenha contribuído, né? Que de fato eu tenha conseguido responder essa pergunta do como, né? Basicamente, que eu analiso os meus jogos para trabalhar. É assim que eu faço, tá? É uma análise bem macro, assim, do melhor jogo pra mim. Passou já essa época e esse tempo que eu vinha e só abria qualquer jogo que tinha mais liquidez e clicava. Hoje em dia eu acho que eu tô um trader mais completo, e eu ser um trader mais completo faz com que eu não dependa tanto assim da liquidez e fluidez do mercado. Então dane-se se na Bundesliga vai estar muito mais dinheiro do que nesse jogo do Burley. Tanto faz. Eu, hoje em dia, consigo surfar bem em vários mercados, em vários tipos de mercado. Então, hoje em dia, voltou a fazer sentido pra mim fazer essas análises pré-live mais completas. E se você quiser ter acesso a mais análises como essa, se inscreve aqui no meu canal que eu vou fazer várias análises como essa aqui no meu canal, mas aí vai ser mais focado, né? Porque a ideia desse vídeo era explicar como que eu faço para escolher um jogo para trabalhar, mas eu vou vir fazer várias dessas análises que eu fiz aqui, de vários jogos aqui no meu canal, e também majoritariamente dentro da comunidade alfa. Então se você quiser vir trabalhar comigo, quiser aprender trade esportivo, ter uma mentoria praticamente comigo todas as semanas nos plantões de dúvidas, jovens, fica o convite aí para você assinar a comunidade alfa e vir fazer parte dessa família que é o alfa lá, e vir trabalhar com a gente, que sem dúvida nenhuma vai ser muito proveitoso para você. Eu sou suspeito para falar, né? Mas pode entrar no alfa lá, 7 dias, se você não gostar, eu te reembolso 100%, né, o valor que você investiu ali, e testa a comunidade alfa, que de fato pode fazer sentido para você evoluir, para você aprender e melhorar, né, o seu caminho e encurtar principalmente a sua trajetória rumo à consistência aqui no trade esportivo. Chique show, jovens? Bom, essa era a ideia do vídeo de hoje. Espero de verdade que esse vídeo tenha contribuído com alguma coisa. Tamo junto, forte abraço, e por hoje era só tudo isso.